Outro dia, recebi um comentário em um dos meus vídeos pedindo para eu falar sobre as 5 regiões de uísque da Escócia. Agora, se você me conhece ou sabe algo sobre mim, sabe que eu sou obcecada por uísque escocês. E não sou obcecada só pelo sabor do uísque escocês. Eu sou obcecada pela história do uísque escocês. Eu adoro como uma dose pode ser um verdadeiro pedaço de história em um copo. Eu adoro aprender sobre como do uísque escocês é feito, o processo envolvido nisso, e a região do uísque, onde o Scotch foi produzido, é uma peça realmente significativa do quebra-cabeça que determina como aquele Scotch surgiu e por que ele tem um certo sabor. Esse tipo de coisa me fascina, então nem precisa pedir 2 vezes. Vou fazer um vídeo sobre as 5 regiões da Escócia e acho melhor irmos direto ao assunto. A primeira região sobre a qual eu vou falar é a maior de todas as regiões de uísque, que é, claro, as Highlands. Eu sei que eu disse isso. As regiões de uísque têm perfis de sabor distintos, mas as Highlands, por serem uma área tão grande, na verdade, não têm um perfil de sabor único que represente tudo. E, na verdade, se você dividir as Highlands em partes mais individuais, você consegue ter uma ideia melhor do porquê um uísque de lá vai ter aquele sabor. Então, no norte das Highlands, os uísques de lá vão ser bem encorpados, vão ser muito doces e bem ricos. Se você já tomou um uísque de Glenmorangie ou Dalmore, vai saber exatamente do que estou falando. Como eu disse, eles são bem encorpados, uísques realmente doces e aveludados, e isso representa muito bem o norte. O leste tende a ser um pouco mais leve e frutado. Glendronach está lá. É só menos encorpado e mais leve do que aquelas destilarias do norte. E o sul é mais parecido com isso. Pense em Aberfeld. Aberfeld é muito leve e floral e mais parecido com esse estilo. O oeste das Highlands tende a ser um pouco mais turfado, pode ser costeiro. A destilaria Oban está lá e definitivamente abrange bem esse tipo de sabores. Nos séculos XVIII e XIX, a tributação teve um papel bastante importante na criação das diferentes regiões da Escócia, especialmente as Highlands e as Lowlands. As Highlands originalmente tinham um nível bastante alto de impostos imposto pelo governo, e como as Highlands são um lugar tão acidentado, montanhoso e cheio de colinas, era bastante difícil para o governo, naquela época, conseguir realmente fiscalizar isso e conseguir realmente arrecadar esses impostos. E isso levou a muita destilação ilícita, muito uísque ilegal sendo produzido, o que obviamente não era algo desejável para o governo. Então, eles reagiram a isso, reduzindo o nível de tributação nas terras altas e tornando-o mais baixo. E isso significou que muito mais destilarias puderam então arcar com essa tributação e podiam legalmente produzir e comercializar o uísque. As terras baixas, por outro lado, eram bem mais fáceis de policiar e controlar impostos, porque as terras baixas ficam mais próximas de áreas urbanas, áreas maiores. Então as terras baixas costumavam abrigar destilarias maiores, mais estabelecidas, o que nos leva à nossa segunda região de uísque, que é, claro, as terras baixas. Em termos de tamanho, as terras baixas são a segunda maior região de uísque. Elas tendem a produzir uísques leves, quase herbáceos, florais e frescos. Apesar do seu tamanho, na verdade não há muitas destilarias nas terras baixas. Algumas das mais famosas incluem Glenkinchie e Auchentoshan. Como eu disse, as terras baixas estiveram mais associadas a destilarias mais industrializadas no passado. Por isso, não há tantas destilarias nas terras baixas quanto nas terras altas. Antigamente, todas as destilarias das terras baixas faziam a tripla destilação de seus uísques. Mas atualmente, só a Auchentoshan faz isso. Então isso já não se aplica mais. As terras baixas, próximas a Glasgow e Edimburgo, são um destino popular para visitantes e tours de uísque, ideal para entusiastas da bebida. Agora vamos voltar para a região das terras altas. Dentro das terras altas está a famosa região de Speyside. Speyside não é a maior região de uísque em termos de tamanho. Porém, ela tem a maior densidade de destilarias dentro de uma região e possui o maior número de destilarias produtoras de uísque. Speyside é, claro, conhecida por seus uísques ricos em notas de xerez. Eles costumam ser bem doces.
Eles costumam ter um sabor bem caramelizado e geralmente apresentam um retrogosto picante. Aquele estilo de xerez bem típico. É uma das minhas regiões favoritas porque alguns dos meus whiskies preferidos vêm da região de Speyside. Mas como eu disse, a maior parte do whisky que vem da Escócia é de Speyside, então isso não quer dizer muita coisa. Speyside tem grande importância para o turismo do whisky, e algumas destilarias notáveis são Macallan, Abalawa e Glenfiddich. Vamos falar sobre Islay. Islay tem grande importância na história do whisky escocês. Acredita-se que o whisky entrou na Escócia por Islay no século XIII, então é um dos primeiros lugares a realmente produzir ou ter o whisky. E claro, é conhecida por seus sabores particularmente turfosos e defumados. Por causa do clima em Islay, historicamente era muito difícil para a ilha ter árvores ou carvão suficientes para produzir combustível, enquanto o resto da Escócia tinha uma abundância de árvores, carvão, etc. Então, o que Islay usava? Eles tinham uma abundância de turfa, então a solução natural foi usar o que a ilha oferecia. Eles usavam essa turfa como combustível. Claro que Islay é sinônimo de uísque defumado com turfa. E é por isso que Islay usava essa turfa para produzir seu uísque e criar aquele sabor defumado. É daí que veio, historicamente, o que acho interessante. Islay também é uma ilha, cercada pelo mar. Ela é cercada por uma paisagem costeira, então também é conhecida por seus sabores salgados, salinos e bem marítimos. Claro que existem as destilarias muito famosas de Islay. Pense em Laphroaig, Bowmore, Ardbeg, Bunnahabhain, todas de Islay, todos uísques fantásticos. Embora seja bom lembrar que nem todo uísque produzido em Islay é turfoso. Bunnahabhain tem alguns ótimos uísques sem turfa. Campbeltown tem uma história fascinante. Costumava ser uma das áreas de uísque mais prósperas. Tinha 34 destilarias e produzia muito uísque, mas quando o transporte melhorou na Escócia, isso significou que havia melhores conexões com destilarias rivais em outros lugares. E com isso, algumas delas tiveram de fechar. A indústria do uísque ampliou o espaço para o produto feito em massa, em vez do uísque das pequenas destilarias que existiam em Campbeltown. Então, ao longo dos anos, essas foram diminuindo, e depois restaram apenas 3, que, claro, são Springbank, Glen Scotia e Glengarry, que produz Kilcaran. Os uísques de Campbeltown são conhecidos por suas notas marítimas, costeiras e salgadas, embora as 3 destilarias das quais acabei de falar produzam bebidas bem diferentes, mesmo estando todas em uma área tão próxima. Felizmente, há planos para mais destilárias retornarem a Campbeltown, como a McRehenish e mais 2. Essas estão sendo construídas e, com sorte, Campbeltown voltará a ser repleta de muitas outras destilarias no futuro, quem sabe. Então, eu te disse que havia uma espécie de 6ª região não oficial, que são as ilhas, e deixa eu te explicar o porquê. A Scotch Whisky Association não reconhece as ilhas como região separada, considerando-as parte das Highlands, mas, se preferir, as ilhas são todas as ilhas produtoras de whisky que não incluem Islay, porque Islay, obviamente, é uma ilha muito distinta, que produz um tipo específico de whisky, enquanto as ilhas são todas as outras. Então Jura, Arran, Skye, Orkney e Mull são as principais. Essas ilhas têm perfis de sabor muito diferentes em seus whiskies, porque elas são bastante separadas umas das outras. Elas são pequenas ilhas individuais, então não há um perfil de sabor único, mas em geral, os whiskies dessas ilhas costumam ser mais costeiros e salgados. Então, vamos pegar o Talisker na ilha de Skye como exemplo. Por causa da sua localização, ele tende a ter aquele efeito salino e costeiro no whisky, que é algo que eu pessoalmente gosto muito, mas cada um com seu gosto. Se você gostou deste vídeo ou achou útil de alguma forma, por favor, deixe um like para eu saber que você está gostando. E se você é fã de whisky, pode ser qualquer whisky escocês de qualquer uma dessas regiões. Ou pode ser whisky americano, bourbon, irlandês, japonês, qualquer tipo de whisky mesmo. Inscreva-se no The Whisky Pour, pois teremos muito conteúdo interessante e útil em breve. Me diga qual sua região produtora de whisky favorita e de qual costuma beber mais. Como disse no início deste vídeo, tudo isso foi por conta de um comentário pedindo esse conteúdo. Se quiser saber sobre algo,
Comente aqui embaixo e verei o que posso fazer. Acho que é só isso por agora. Obrigada por assistir e tenha um bom dia. Tchau!